que esse treinamento vai estar disponível no YouTube, logo após a finalização dele. Quem não está participando do grupo, eu vou estar encaminhando o link do grupo no chat da reunião, para dúvidas, para disponibilização de material de apoio do curso. Então, todo o material de apoio, ele vai ficar disponível para todos vocês que estão participando do treinamento. Infelizmente, o treinamento é apenas de 2 dias, né? Hoje é nosso último dia de encontro. E é uma temática muito importante, né, para nós, produtores rurais, né? Para o público nosso como um todo. Flávio, se você quiser novamente se apresentar, a gente não vai ter um período de espera muito longo hoje, porque o assunto hoje é um pouco mais amplo, né? Uhum. A gente vai tentar começar no horário e as pessoas, no decorrer do processo que forem entrando, futuramente vão ter esse material gravado disponível. Ok. Então, você pode ficar à vontade aí, vamos iniciar às 18h30, pontualmente, para a gente poder dar seguimento com qualidade no conteúdo. E Tá ser joia. justos, né, com quem chegou no horário. Boa noite a todos. Saudações cooperativistas. Eu gosto muito dessa saudação. Eu costumo usar nas minhas aulas uma frase que dizem que é dos chineses, que diz que os ausentes estão sempre errados. Então, quando a gente decide alguma coisa que o ausente não está presente, então automaticamente ele está errado. Yuri, eu preciso que você libere para mim, por favor, a compartilhamento de tela. Vou começar aqui, por favor. Permitido, Flávio. Confere aí. Maravilha. Ok, muito bem. Então, esse foi o nosso ponto de parada ontem. Quem não veio ontem, ou quem veio, melhor dizendo, eu espero que tenha sido convencido se não da impossibilidade, mas pelo menos do grande risco que é você tentar comercializar commodities diretamente, como a pimenta do reino, como café conilon, que espero que tenha ficado muito claro de que se o produtor ele não consegue criar marca, e isso é uma realidade aí de 99,9% dos produtores de commodities, se ele não tem um volume grande o suficiente que lhe permita aí ter economias de escala e de escopo na comercialização, o caminho dele é deixar a comercialização para parceiros, e nesse aspecto a cooperativa representa o que melhor existe nessa área, e se concentrar em reduzir o seu custo de produção para aumentar a sua lucratividade. E, nesse sentido, para que você para que você possa reduzir o seu custo de produção, você primeiro precisa conhecê-lo. Então, nesse módulo de hoje, eu estava hoje pensando e fazendo muitos ajustes hoje, tentando oferecer aí a melhor qualidade de apresentação possível. O meu objetivo é dar aos produtores rurais ferramentas. A gente não vai conseguir esgotar o tema hoje. Existem alguns detalhes que eu procurei não falar ou falar muito rapidamente, se eles não são fundamentais para o processo, e procurei me ater àquilo que é fundamental, aquilo que é indispensável para que o produtor rural ele consiga ter uma ferramenta de auxílio à sua tomada de decisões, que é o cálculo do custo de produção. Então, nesse sentido,
encontro de hoje ele tem um foco bem mais prático e eu queria pedir sua ajuda aí, Yuri, para à medida que o pessoal for manifestando alguma dúvida, você pode disparar aí a pergunta, tá? Porque o conteúdo ele é todo sequencial. Ontem a gente abordou aí alguns conceitos fundamentais, mas hoje a ideia é a gente fornecer instrumentos para que o produtor efetivamente coloque a mão na massa. Tá joia? Com certeza. Lembrando aos participantes aí que dúvidas, questionamentos, a gente vai estar respondendo tanto no chat do nosso treinamento, como no WhatsApp, né? Aqueles que já estão no grupo, é só clicar lá no númerozinho no 27 9601 1470 e mandar o seu questionamento. Eu vou estar disponibilizando também esse número no bate-papo para as pessoas poderem encaminhar as suas dúvidas. Lembrando a todos o seguinte, que hoje é um momento de esclarecedor, tirar dúvidas, aproveitar ao máximo a disponibilidade do professor para poder aprender e se aprofundar ao máximo, né, o que cabe a temática que a gente vai trabalhar hoje. Ok? Maravilha, maravilha. Obrigado, Yuri, obrigado aí pelo apoio. Então, a gente vai começar o nosso tema explicando uma diferença que alguns, às vezes, podem se confundir. A diferença de custo para orçamento. O custo é algo que ou já aconteceu ou está acontecendo naquele momento. Então, custo ou é presente ou é passado. Enquanto orçamento é uma previsão do que vai ser gasto. Então, como o nosso foco aqui é custo, é de alguma coisa que está acontecendo nesse momento ou que acabou de acontecer. E é muito importante entender que o cálculo do custo de produção ele deve ser individualizado. Tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui de Wellington. Wellington, taxa interna de retorno e análise de sensibilidade, tem exatamente a ver isso? São conceitos ligados à análise de projetos. Eles são, na verdade, indicadores de rentabilidade de projeto, ok? Então, quando você vai elaborar um projeto, você faz, então, esses cálculos de taxa interna de retorno para você comparar com o uso alternativo do recurso. E análise de sensibilidade tem a ver com alterações, quanto que alterações de cenário elas podem impactar aquele investimento, ok? Mas o nosso foco hoje aqui é da análise de custo, ou seja, você já a estruturação do nosso programa hoje, do nosso encontro, é aquela análise de alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo, ok? Espero aí ter respondido sua pergunta. Muito bem. Continuando, pessoal, lembrar que o cálculo deve ser individualizado, tá? Ou seja, ainda que você tenha regras e procedimentos e conceitos gerais, existem muitas especificidades. Então, por mais que as propriedades rurais sejam similares, existem algumas diferenças. E isso vai influenciar na forma como o seu cálculo de custo de produção ele vai acontecer. Ok? Depois, a gente precisa falar sobre um processo fundamental na propriedade rural, que é o rateio dos custos de produção. Opa, espera aí. Aqui é o mouse que me deu uma enganada. Muito bem. Quando que você usa o rateio? Quando a propriedade produz mais de um produto. Ok? Então, se na sua propriedade você só produz uma única cultura, você não precisa se preocupar em rateio. Mas quando isso existe, pois quando você produz mais de um bem, você precisa definir como esse rateio vai acontecer. Por exemplo, se você tem na sua propriedade
pimenta do reino e café. E os dois utilizam, por exemplo, fertirrigação. E você tem uma conta de energia que é única. Você não tem uma conta de energia para pimenta e uma conta de energia para café. Você tem uma conta de energia para propriedade. Então, quanto que cada um vai responder? Qual vai ser o encargo de cada uma dessas culturas? Você pode fazer de diferentes formas. As mais comuns são: uma é proporcional aos benefícios recebidos. O que é isso? Se eu tenho um trator e eu tenho lá o meu controle de horas, e o trator ele trabalha 40% do tempo com a pimenta e 60% do tempo com o café, por exemplo, você vai, na hora que for distribuir o rateio dos custos relativos ao trator, relativos à gasolina e similares, dentro dessa participação de benefícios. Você pode usar o mesmo sentido aí em relação ao uso de galpões, por exemplo, em termos de área ocupada. O importante é que você defina um padrão e continue seguindo esse padrão. Uma outra coisa, outra forma, melhor dizendo, que você pode fazer é definir pela geração de receita. Ou seja, se a sua propriedade, 70% da receita vem de uma cultura e 30% da receita vem da outra, você pode, então, estabelecer que, quando houver um rateio de custos, você vai fazer essa proporção. Ou, se você quiser, para cada grupo de despesas, você estabelecer um critério de rateio dentro daquilo que você considera o mais correto, não tem problema. O importante é que você mantenha um padrão, ok? Então, rateio aí, para quem tem mais de um produto na propriedade, é fundamental definir como ele vai acontecer. Depois, a gente vai falar dos custos monetários ou custos operacionais. Vai ser o principal foco do nosso encontro de hoje. E, de uma forma simples, o que é o custo operacional ou custo monetário? É tudo que sai do bolso do produtor. Eu não sei quantos de vocês já participaram de outros encontros relativos a custo de produção, e sempre há uma dificuldade em definir lá custo direto, custo indireto e outros, custo fixo, custo variável, e costuma haver alguma dificuldade. Quando você pensa em custo operacional, você tem uma regra única, que é: houve o desembolso, houve a saída de dinheiro, houve pagamento, é custo operacional. Nesse sentido, tá, alguns detalhes são muito importantes. Primeiro, o ideal, o desejável, o correto é que o produtor defina a sua remuneração, tá? Ou seja, quanto que o produtor vai receber pelo seu trabalho. E, meus amigos, eu vou dizer a vocês que é uma raridade achar quem faça isso, ok? Infelizmente, existe aí uma promiscuidade, na falta de uma palavra melhor, entre as contas do produtor e as contas da fazenda. Aí o carro da mulher dá problema, ele põe na conta da fazenda, aí depois falta um dinheiro lá para cobrir o negócio da fazenda, ele vai na conta conjunta da mulher ou na poupança dos filhos. E, meus amigos, isso deve ser evitado. Sempre que possível, se o ideal, o que permite uma melhor visualização do processo, é que o produtor defina o quanto que ele vai retirar mensalmente da propriedade, e o ideal é que ele mantenha duas contas conjuntas em separado: a conta da propriedade e a conta dele, produtor rural. E um outro detalhe é que, quando há pagamento de parcelas de financiamento, esses pagamentos devem ser incluídos.
ok? Então, seja o pagamento da aquisição de uma máquina, seja do financiamento de uma máquina, seja do financiamento do plantio, houve pagamento, você registra esse valor. Por que que esse custo operacional, custo monetário, é o mais importante, amigos? Porque é o mínimo para garantir a sobrevivência do produtor. Se o produtor não consegue cobrir os seus custos monetários, os seus custos operacionais, perdão, ele vai estar pagando para trabalhar, pagando para produzir, ok? Então, esse custo é fundamental e a partir dele que os outros custos são calculados. Então, não adianta você pensar em custo de oportunidade, em juros sobre capital empatado, em juros sobre capital circulante, a própria depreciação, se você não tem um controle correto dos seus custos operacionais, dos seus custos monetários, ok? Então, nosso exemplo de hoje vai destacar principalmente esse custo, ok? Depois disso, uma outra coisa que a gente precisa esclarecer é a diferença entre desembolso e custo. Parece que é a mesma coisa, ou pode parecer a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque, em muitas situações, o benefício daquele desembolso ocorre em um período diferente. Em culturas perenes, como a pimenta do reino, como o café, é simples perceber isso. Os gastos com plantio, por exemplo. Se você, todo mundo que trabalha com cultura perene sabe o quanto é importante uma muda de qualidade, uma adubação bem feita no momento do plantio, o cuidado que você tem que ter para que aquela muda se desenvolva de uma forma adequada. Só que você tem gastos aí durante, às vezes, 1, 2 ou mais anos, e o benefício desses gastos só vai acontecer depois, ok? Então, por conta disso, o que a gente estabelece como regra para cálculo de custo de produção? Quem recebe o benefício participa da divisão do custo. O que isso quer dizer em formas simples, ou de uma maneira muito simples? Por exemplo, os gastos de implantação da cultura devem ser divididos pelo número de colheitas. Ou seja, o desembolso que você teve lá quando você comprou a muda, não tem sentido você calcular o custo de produção daquele ano se não teve retorno, se não teve receita. Você vai ficar com custo negativo? Não tem sentido isso. Então, em culturas anuais, você não tem esse problema, porque você, no mesmo ano ali, você tem o retorno daquilo que você investiu. Mas em culturas perenes, você tem o plantio e o benefício do plantio vai durar vários ciclos. Então, você deve, então, dividir aquele custo pelo número de colheitas. E aqui, meus amigos, eu quero perguntar para vocês se isso ficou claro. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, registra antes da gente ir para frente, ok? Quando você pensa, voltando aí o que um colega comentou aí, o conceito de análise de investimento, você vai ter aí os seus desembolsos e lá na frente você vai calcular os indicadores. Mas, quando você trabalha com culturas perenes, por exemplo, se você tem uma colheita no 8º ano da sua cultura e aquela colheita se beneficiou
da despesa que você teve no primeiro ano da cultura, na implantação da cultura, o correto é que essa colheita ou essa produção participe da divisão dos custos. Ok? Como eu não estou vendo nenhum registro, tá? Acho que ninguém apontou nada aí para você, Yuri, eu vou considerar como esse conceito aí resolvido. Mas se alguém tiver dúvida, por favor, se manifeste, tá joia? A partir daí, a gente pode, então, tendo esses conceitos esclarecidos, a gente pode, então, partir para um exemplo em que a gente vai aplicar isso aí, ok? Nesse exemplo, nós vamos considerar uma propriedade rural com 5 hectares de pimenta do reino em plena produção. E aí nós vamos considerar, nesse exemplo, 4 toneladas por hectare. Ah, Flávio, pode ser 3, pode ser 5. Pode, mas a gente precisa ter um número para a gente estar falando aqui a mesma coisa, para a gente ter um valor para a gente estar acompanhando. Essa cultura vai ter vida útil prevista de 10 anos. Ok? Então, 5 hectares em plena produção. Então, a produção de 4 toneladas por hectare, uma vida útil prevista de 10 anos, sem mão de obra assalariada, ou seja, é o próprio proprietário rural que cuida do dia a dia da sua propriedade. Ele não tem nenhum empregado recebendo salário. O que ele vai pagar é pela colheita. Então, hoje, eu peguei essa informação com o Yuri de um valor aí de R$1 por quilo colhido. Vai ser a remuneração que o pessoal da colheita vai receber. Ok? Bom, vamos definir uma renda mensal de R$5.000, uma retirada mensal de R$5.000 pelo proprietário, que se manterá com esse valor. Então, aí, aquela discussão que a gente teve. Se eu tenho uma retirada, um conjunto de retiradas muito confusas da propriedade, se cada despesa que o produtor tem, ele vai lá na conta da empresa e retira. E aí, quando ele tem algum aperto, ele pega alguma coisa de uma conta pessoal ou de uma outra fonte e coloca dinheiro na propriedade, vai ficar muito difícil que o custo de produção dele expresse a realidade. Ok? Então, nós vamos considerar esse valor de 5.000. E aí tem uma questão interessante, que é algo que a gente deve pensar, que é o seguinte. Quando eu defino, melhor dizendo, um valor mensal de remuneração, eu consigo separar duas figuras que, quando essa separação ocorre, é muito útil e muito necessário para uma boa administração rural, que é a figura do produtor rural, dono do negócio, investidor, e a figura do produtor rural, gerente da produção. Ok? E aí eu costumo dizer que, quando o produtor rural começa a fazer as contas, tem situações que ele só não demite o gerente dele porque o gerente é ele mesmo. Ele vai perceber, às vezes, que as decisões do gerente ou as retiradas do gerente não correspondem muito bem ao volume de recursos gerados. Ok? Mas isso é fundamental, amigos, é básico. Definir um valor de retirada mensal. E aí, o produtor rural, pessoa física, vai se manter, vai manter a sua família a partir daquela retirada mensal.
e aí as contas da propriedade vão ser em separado. E aí, uma coisa que muita gente já deve estar aí na expectativa, que são as classes de despesas. E aí eu quero adiantar para vocês, amigos, que cálculo de custo de produção não é difícil. Vocês vão ver que são procedimentos muito básicos, muito simples, não se requer conhecimento profundo de matemática. Se requer duas coisas. Tá? Se requer, primeiro, bom senso para você estabelecer alguns momentos que você precisa definir um critério, definir um padrão, você ter bom senso para estabelecer aquilo ali. E, uma vez definido o padrão, é fundamental que haja rotina, repetição, perseverança, continuidade, ok? Uma constância nos registros. Você pode fazer o cálculo de custo de produção num caderninho simples e uma calculadora. Ou pode fazer no Excel, ou pode fazer num programa avançado, mas o fundamental, principalmente para o custo operacional, é que você tenha uma rotina de registros. Que você não esqueça de registrar os gastos que você tem, para que você expresse a sua realidade. É fundamental essa honestidade e essa frequência. Quando eu digo honestidade, é porque algumas vezes, certamente não é o caso de vocês aqui que estão participando do curso porque têm interesse, mas às vezes o produtor diz, mas isso é muito difícil, isso dá muito trabalho, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele não está afim, na verdade, de encarar a realidade. Então, a gente precisa saber de verdade o que está acontecendo. Então, uma forma muito simples é você agrupar as despesas em classes. E nós vamos seguir esse roteiro aqui. Então, a gente já definiu aqui a retirada mensal do proprietário. Depois, eu vou registrar todos os gastos que eu tenho com manutenção. Ok? É um bico do fertirrigador que eu preciso trocar, é um pneu do trator, é um vidro de uma janela do galpão que quebrou. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso fazer para que as minhas máquinas, os meus equipamentos continuem funcionando e as instalações continuem adequadas, são as despesas de manutenção. Ok? Depois, a partir da informação de que é algo que o uso está crescente na região, eu optei por adicionar aqui a fertirrigação. Flávio, mas eu não tenho fertirrigação. Não tem problema. Você vai registrar os valores relativos à sua adubação. E se, eventualmente, você faz, além da adubação, a irrigação, você faz isso em separado, não tem problema, não é algo... O importante é que você tenha o bom senso, como eu comentei, de registro desses processos. O outro grupo é o que eu chamo de sanidade. E isso se aplica a todas as culturas. Qualquer cultivo agrícola, você vai ter gastos com a sanidade da sua cultura. Isso envolve o controle do mato, você pode trabalhar aí com capina química ou capina mecânica, tanto faz, vai depender aí daquilo que você entende como produtor e conversando com o técnico que lhe dá assistência também. Tá? O controle de pragas e o controle de doenças. Então, eu não sou longe de ser um especialista da cultura, muito pelo contrário, tá? Mas já as informações que eu tive é que a pimenta do reino ela tem uma rusticidade maior quando comparada aí a outras culturas. Esse modelo que eu coloquei aqui serve para a gente, vai usar como exemplo a pimenta do reino, mas você pode utilizar aí para diversas outras culturas, basta fazer o ajuste. Um outro grupo é o que acontece a partir da colheita. A colheita,
o beneficiamento e o transporte. Então, de novo, se você quiser agrupar, pode agrupar. Se você quiser separar, fazer cada um separadinho, pode também. Eu estou agrupando isso como classes. Além disso, existem as despesas gerais. Então, por exemplo, impostos que o produtor vai pagar, assistência técnica, uma outra despesa que não se classifica nisso aí, mas eu vou destacar isso, que seja uma despesa da propriedade. Ok? Aquilo que eu falei no início. Se eu defino uma retirada mensal pelo proprietário, despesas familiares, despesas do proprietário, devem ser incluídas na sua conta pessoal, não ficar jogando isso nas costas da propriedade. É proibido fazer isso? Não, não é. Mas você vai ter um valor que não vai estar correspondendo à realidade, principalmente, porque esse é uma questão fundamental, que você tenha um número que você pode usar para comparar com outros produtores, comparar com publicações na literatura e outras coisas que podem ser feitas aí. Então, para que eu possa comparar o meu custo de produção com o custo de outros produtores, é preciso que a gente esteja tendo aí o mesmo padrão de registros. E eu volto a repetir, desculpa se eu estou sendo chato, mas isso é muito importante para mim destacar, despesas da propriedade, não despesas do produtor ou da sua família. Ok? Então, essas, são as classes de despesas que a gente vai trabalhar. Para que a gente monte a nossa tabela de custos, algumas informações necessárias são importantes. A primeira delas, quanto que eu vou gastar de adubação por hectare? Então, aqui é uma estimativa. E aí, estou falando isso para o Yuri, não sei se tem mais algum técnico da cooperativa. Os números que eu vou colocar aqui são uma estimativa. Não se deve colocar adubo na cultura sem fazer análise de solo. Ok? É a mesma coisa de você querer sair tomando medicamento sem consultar um médico. Você pode tanto estar deixando de ganhar dinheiro quando você aduba de menos, quanto você pode estar jogando dinheiro fora, tá? Quando você aduba demais. E aí, deixa eu só fazer o merchandising aí. Yuri, a cooperativa tem alguma parceria com análise de solo, com algum laboratório? Como é que é? Temos sim. Hoje, a Cupibac, ela dá assessoria completa ao produtor na análise, na compra de insumos, na assistência técnica efetiva e também na comercialização dos seus produtos finais, né? Na comercialização da commodity. Então, maravilha. a Quanto cooperativa sai uma ela análise de solo? dá o suporte, né? Oi? Quanto sai uma análise de solo? R$ 35. Nossa, então, gente, você é muito pouco, é muito barato, tá? Você pode dizer que, com perdão da sinceridade, pode ser que o produtor esteja com preguiça de ir lá e tirar a análise, fazer a mistura, qualquer coisa desse tipo. Mas por causa de preço, não. A equipe técnica também faz a retirada da análise, a gente tem a equipe já que dá assessoria completa aí. Não carrega o produtor no colo também, não? Maravilha. Então, gente, não deixa de fazer análise de solo, ok? Então, os números que eu estou colocando aqui, ninguém vai depois dizer lá na cooperativa, o curso que eu assisti lá, o Flávio falou para usar tanto, tanto e tanto. Não, são valores aqui estimados, ok? Então, 200 quilos de nitrogênio por hectare, o que corresponde aí a 2,4 sacos de MAP.
60 quilos de P2O5, correspondentes a 8,5 sacos de ureia, e 300 quilos de potássio, que corresponde aí a 10 sacos de cloreto de potássio. O importante para nós aqui é que o valor aproximado desses gastos é de R$ 3.400 por hectare. Pode ser que você gaste menos, pode ser que você gaste mais, pode ser que você queira fazer uma análise mais aprofundada de micronutrientes, de algum outro elemento. O importante aqui é que a gente tenha um número que não esteja muito distante da realidade de vocês. Ok? Um outro grupo de despesas que é frequente em culturas perenes é o financiamento. Todos vocês sabem que um hectare de pimenta não sai barato para você implantar. E hoje você tem aí a região aí norte do Espírito Santo é atendida pelo Banco do Nordeste também. Esse dado ainda é válido, Yuri? Sim, sim. Região de São Ok. Mateus tem Então, Nova o Banco do Venécia. Nordeste costuma ter linhas muito interessantes de financiamento, juros aí que normalmente valem a pena. Então, eu estimei, meus caros amigos, que nessa propriedade vai haver o pagamento de uma parcela anual do financiamento de implantação da lavoura de R$ 4.000 por hectare. Ok? Então, Flávio, eu tenho financiamento que eu paguei menos, ou estou pagando menos, ou estou pagando mais. O importante é que você registre isso aí. E aqui, meus amigos, me permitam um parêntese, tá? Que é muito importante. Olha, mas muito importante mesmo. É pouca gente, infelizmente, que tem essa noção. Isso é uma coisa que tinha que ser ensinada assim muito, muito, muito no ensino médio, infelizmente não acontece. É do cálculo de juros, da diferença entre juros simples e de juros compostos, no como essa administração financeira é fundamental. Não é o nosso foco aqui, tá? E depois houver interesse aí da gente falar um pouquinho sobre investimentos e financiamento, e juros, essa coisa toda. Se o produtor faz financiamento, se ele toma um financiamento, se ele está pagando parcela de financiamento, é muito importante que ele entenda as noções básicas de juros. Então, se você não tem isso, olha, é um conhecimento que vale a pena você investir. Fica aí a mensagem. Estou considerando o preço da pimenta em R$ 10 o quilo. Ok? Flávio, está pouco, está muito. Olha, não entre em conflito comigo por causa disso. É um número que a gente estabeleceu aqui, você vai ver lá que é fácil de ajustar isso aí se você quiser fazer alguma mudança. Ok? E o exemplo que eu vou mostrar para vocês em seguida, ele traz os valores para a área total, ok? Para os 5 hectares que são plantados aqui. E, voltando lá naquilo que a gente comentou, e também eu estimei alguns valores aqui, ok? Então, nós consideramos o salário do proprietário 5 mil por mês, ok? Ao longo de 12 meses, R$ 60 mil, a gente está aí fazendo a nossa contabilidade por ano. Um detalhe importante aqui, olha, que eu deixei passar. Como o cálculo de custo de produção ele é feito por algo que está acontecendo naquele momento ou acabou de acontecer, a melhor época para você calcular o custo de produção é imediatamente após a colheita. Então,
fez a colheita, registra, vai ao longo do período aí registrando os seus dados, e aí você fez a colheita, acabou de colher, o custo da colheita é significativo aí, vocês sabem disso muito melhor do que eu. Então, você, com todas essas informações, quando você acabou aquele ciclo, aí então você faz o cálculo do seu custo de produção. Então, Flávio, pode fazer em outra época? Pode, tá? Não é obrigatório. A minha recomendação, a recomendação da maioria dos especialistas em cálculo de custo de produção é que você encerre o ciclo e aí então faça o cálculo do seu custo imediatamente após o ciclo, ok? Gastos de manutenção, a gente já comentou aqui o que ele vai gastar para manter os equipamentos funcionando, para manter as máquinas funcionando, tá? Uma troca de óleo, coisas desse tipo, tá? Estamos estimando em R$ 2.000, ok? Para manter os equipamentos funcionando. A fertirrigação, nós dividimos aqui em 2 gastos. Primeiro, o gasto com material, com o adubo. Então, a gente chegou naquele valor de 3.400 vezes os 5 hectares, 17.000. Controle do mato, estamos considerando aí capina química e a mesma recomendação. Se você usa a capina manual, não tem problema, basta que você registre esse valor aqui. Estamos estabelecendo aí R$ 5.000 nos gastos de toda a propriedade para o controle do mato. Em seguida, o controle de pragas e doenças, ainda que a cultura seja resistente, seja rústica, eu estimei aí um valor de 2.100. De novo, o importante é que você, nesse momento, tenha um roteiro que depois você possa repetir esse roteiro na sua propriedade, fazendo os seus registros. E aí você vai ter os seus dados para, então, poder obter as informações que você precisa. Os gastos com energia, estou estimando aí R$ 400. Normalmente, a energia rural ele é bem mais barata. Alguns desses dados aí, lógico que na realidade de cada um podem ser diferentes, mas a gente depois pode fazer qualquer ajuste que vocês julgarem necessário. Depois, o custo da colheita. Então, eu deixei registrado aí, para a gente não esquecer, R$ 1 por quilo, vezes 4.000 quilos por hectare, vezes 5 hectares, um gasto aí de R$ 20.000 na colheita. Depois disso, os custos de beneficiamento, em que eu estimei em R$ 2.000, vai depender demais aí do tipo de beneficiamento que você realiza na sua propriedade. Os gastos de transporte, que eu estimei aí em R$ 2.500, pode ser mais, pode ser menos, você pode trabalhar junto com outro produtor, pode ser transporte próprio, pode ser que você pague para alguém. O importante é que você tenha esse dado definido e o número registrado. Depois disso, a parcela anual de financiamento, que a gente comentou lá, R$ 4.000 por hectare por ano, 5 hectares, R$ 20.000. De novo, depende aí de cada propriedade. E as despesas gerais, que chegam a R$ 25.000. Estabeleci um valor aí, Flávio, é muito. Não, é pouco. Aqui eu tenho outras coisas que entram aqui. De novo, é aquilo que a sua realidade indicar. Flávio, eu acho que dá para encaixar mais alguma coisa aqui. Eu faço um negócio diferente na minha propriedade, queria fazer esse registro diferente. Tudo bem, tá? É importante também, eu acho que isso é muito, muito necessário pontuar, que é o seguinte, toda informação para você ter tem um custo, ok? E você sempre deve se perguntar se o custo para obter aquela informação
ele é adequado para o benefício que você vai obter com aquela informação. Então, não é muito comum, mas eu já vi acontecendo do produtor rural, às vezes, ficar tão empolgado com esse custo de produção que ele começa a querer um nível de detalhamento que, depois de algum tempo, aquilo fica tanto detalhe, tanta informação, que fica cansativo e ele corre até o risco de abandonar o processo. Então, por isso, a minha sugestão é a seguinte: a não ser que você já tenha uma rotina de estar frequentemente fazendo seu curso de produção e quer partir para um detalhamento maior, não precisa se preocupar com ficar detalhando custos que representam pouco em relação aos seus gastos totais. Ok? Então, às vezes vale a pena você agrupar um monte de gastozinho pequeno numa conta só, colocar um diversos aí. Lógico, vai depender da sua estrutura de custos. A soma desses custos deu R$156 mil em 5 hectares e um valor de produção de R$200 mil, ok? Dentro aí da produção esperada de 4 toneladas por hectare, R$10 o quilo, 5 hectares. Então, essa é o primeiro nível, a primeira camada, ou o primeiro conjunto, melhor dizendo, de informações fundamentais, essenciais. Nesse momento, o valor da produção precisa ser maior do que o custo operacional. Ok? Quem já está na agricultura há muito tempo sabe que alguns produtos eles têm ciclos de preços muito elevados. Então, quem está aí na cultura, eu não acompanhei isso de perto, mas procurei acompanhar o histórico aí, e eu vi depoimentos do custo de produção, perdão, do preço por quilo da pimenta do reino, que chegou há alguns anos a R$30 por quilo, depois chegou a 5, 6, 7. Ok? Então, isso ocorre com muita intensidade em culturas perenes. O foco aqui não é mercado, tem gente aí muito mais capacitada do que eu, mas tem um aspecto da cultura perene que aumenta muito a volatilidade dos preços, que é o tempo que a produção demora a reagir a mudanças de preços. O que é que isso quer dizer? Numa cultura anual, se o preço da soja esse ano está alto, ano que vem um monte de gente vai plantar mais soja. Ou se o preço está baixo, no ano que vem um monte de gente vai reduzir a produção. Na hortaliça é questão de meses, tá? Feijão e esse tipo de coisa é tudo muito rápido. Numa cultura como a pimenta do reino, vai levar anos entre Lembram que ontem eu falei que o preço é uma mensagem? Então, se o preço de um produto aumenta, a mensagem que passa para o produtor é: produza mais. Só que, em muitas situações, essa mensagem vai ser recebida por muitos produtores e o efeito dessa mensagem só vai acontecer alguns anos depois. E aí, alguns anos depois, eu tenho um excesso de produto no mercado, aí eu tenho uma queda de preços, aí um monte de gente vai abandonar o mercado. Então, quando você observa um gráfico entre volume de produção e preço, é muito interessante, porque quando um está lá em cima, o outro está lá embaixo e vice-versa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque
em culturas perenes, pode acontecer de, num determinado ano, o seu custo de produção ser maior do que o preço que você está recebendo. Ah, e isso quer dizer, então, que eu vou meter o trator e vou derrubar e vou queimar tudo? Não necessariamente. Aí é preciso que você tenha um entendimento, ter alguém que te ajude a entender o comportamento do mercado e você ver o que é que está acontecendo, para onde que o mercado está caminhando. E é comum que esses momentos sejam aqueles momentos onde os produtores que têm um custo de produção mais alto costumam, muitas vezes, abandonar a atividade. Então, isso pode acabar acontecendo aí a médio e longo prazo. Então, o fato de, naquele período, especificamente, interessante isso aí, ciclo de alto e baixo de 10 a 12 anos. Legal, legal aí, Tomás. Obrigado pela informação. Então, mais ainda, confirma isso que eu falei. Eu preciso ter informação do meu custo naquele ciclo. Só que, para pensar em preço, eu preciso ter um horizonte de análise maior, ok? E também eu ter a sensibilidade de perceber o meu custo, ele está se mantendo ao longo dos anos? Ou eu estou conseguindo reduzir o meu custo de produção? A tecnologia que eu estou incorporando, ela está trazendo resultados? Outra coisa, em que momento da cultura eu estou? Se a cultura ainda não atingiu o seu ápice de produção, eu preciso considerar isso também. Agora, pode ser também que a cultura esteja num momento de esse exemplo que a gente deu aqui, lembram que a gente falou que está já em plena produção? Pode ser que a cultura também esteja num declínio. E aí você vai considerar, poxa vida, esse ano, de repente, eu não ganhei tanto dinheiro, mas como foi o comportamento nos anos passados? Ok? Então, é fundamental que o produtor veja o seu custo de produção como um instrumento para auxiliá-lo à tomada de decisões. Ok? Então, é apoio para a tomada de decisões, não é uma coisa que você vai se guiar sem qualquer referência. Ok? Muito importante isso aí. No curso de ontem, no encontro de ontem, alguém pediu para que a gente disponibilizasse uma planilha. E aí eu até peço perdão por não ter disponibilizado antes, mas é porque eu queria reforçar muito essa ideia de que o produtor precisa conhecer a sua realidade e entender que a planilha ela não é assim imóvel, eu não posso fazer nenhuma alteração nela. Não, é um ponto de partida para que eu possa, então, fazer adaptações. Então, qual que é a melhor planilha? Quem vai definir é o produtor rural. É lógico que é muito importante, muito válido que ele converse com alguém que entenda de custo de produção, e a gente negociou isso aí com a direção da cooperativa, eu vou disponibilizar aí alguns atendimentos no pós-curso, mas é fundamental que o produtor defina e detalhe a sua planilha. Então, a planilha que a gente vai disponibilizar para vocês é essa que está aí na tela, ok? Só que eu vou... o formato de tela do PowerPoint, ele não é bom para tabelas, ok? Principalmente tabelas mais compridas. Então, eu vou enviar essa tabela em PDF, numa folha, num formato de folha, que fica mais claro. Mas, basicamente, essa planilha
ela é um modelo usado num outro trabalho, em que é basicamente esse detalhamento que a gente comentou. Tá? Estabelecimento do salário do proprietário, os gastos de manutenção, adubação e calagem, considerando aqui também a possibilidade de fazer adubação tradicional. Então, adubo calcário nós não falamos aqui, mas é fundamental, quando necessário, você aplicar. Micronutrientes e mão de obra. Em relação à sanidade, fungicida, herbicida, inseticida e mão de obra. Lógico, se você for fazer a capina mecânica, você não vai considerar aqui o herbicida. Em relação a podas e desbrotas, o que você vai gastar com mão de obra. Em relação à irrigação, o que você vai gastar com mão de obra e energia. Na colheita, a mão de obra e os insumos. Na secagem, a mão de obra e os materiais. No beneficiamento, a operação da máquina e a sacaria e o transporte. Todas essas despesas aqui, elas estão agrupadas naquilo que eu estou chamando de despesas de condução da cultura. Ou seja, o que é que você precisa fazer para que a cultura produza? Okay? Então, todos os cuidados que você vai ter para que a cultura produza. E tem gente que coloca em separado. Eu prefiro incluir o salário do proprietário aqui, ok? Por entender que ele é o elemento fundamental, tá? Para que o processo ocorra. Aí, se é uma situação de um sujeito que ele é dono de uma propriedade, mas não é ele que atua na administração, ele tem um administrador, então ele vai colocar o salário aqui, ok? E com relação a despesas gerais, eu citei aqui serviços externos, uma consultoria, um pagamento de um curso, despesas quaisquer aí que você tiver com a prestação de serviços. O pagamento de impostos é importante demais. Você está registrando e está mantendo isso aí sob controle, e os extras, ok? E agora, então, eu gostaria de perguntar aos produtores e também abrir aí para os técnicos da cooperativa, se alguém tem alguma sugestão para fazer de ajuste, se ele acredita que essa planilha aí serve para o dia a dia dos produtores. Como é que vocês avaliam aí esse conjunto de informações? Lembrando aqui, pessoal, que ninguém é dono da verdade, a gente está aqui para aprender juntos. Qualquer sugestão é muito bem-vinda. É importante a participação aí daqueles que têm interesse, né, se aprofundar no assunto, e questionamentos, né? Nosso momento aqui é justamente um momento aberto, a ideia de fazer um treinamento virtual por conta da Covid, mas também para facilitar o acesso de todos à informação, principalmente no Tira Dúvidas. Qualquer pessoa quiser questionar alguma coisa, pode mandar no chat, pode mandar no WhatsApp, a gente desbloqueia sua câmera, seu microfone, ou pode mandar por escrito, fica a critério, tá? Tá bem aberto essa relação aí. Ó, temos uma cooperada aqui que demonstrou interesse. Ó. Maravilha! Maria Aparecida. Maria, só ligar o microfone aí, eu já te desbloqueei. Estamos te ouvindo, Maria. Tá no mudo. Tá no mudo seu, Maria, já desbloqueamos você. Você desbloqueou a câmera, mas não o microfone, Maria. Então, os desafios dos encontros virtuais, é assim mesmo. Tomás também pediu a palavra. Ô, professor, estão ouvindo? Oi. Sim. Despesas como... Agora consegui. Agora conseguiu. Yuri, posso falar? Pode.
a planilha aí, eu não sei se eu tive que ver o neném aqui, né? Não sei se eu perdi essa parte. No caso, despesas com funcionário, está incluído em quê? Ok. Então, Maria, no exemplo que a gente está trabalhando, a propriedade era o próprio produtor que conduzia a propriedade. Tá? Okay. Mas então eu já vou fazer o seguinte, a sua observação foi muito pertinente, eu vou abrir mais uma coluna no material que eu vou mandar para vocês para colocar o salário do proprietário e salário dos funcionários. Eu acabei pensando demais na condição daí do pequeno produtor sem funcionário e isso ficou de fora. Sua observação foi muito pertinente. Porque, professor, aqui. Não que eu seja grande proprietária, né? Mas aí eu tenho que ter funcionário. Não, tudo bem, tranquilo, Maria. Estamos aqui mesmo, a participação muito boa. Vamos fazer o ajuste aí para enviar para vocês. Eu acho que é uma das grandes preocupações, pelo menos minha, e é isso, entendeu? Desses custos operacionais, professor. Sim. Eu falei que eu acho que só vou conseguir respirar o dia que eu conseguir botar isso tudo numa planilha realmente, entendeu? Eu acho que tanto para o grande, lógico, quanto para o pequeno, isso é de grande valia. Tá, joia. A gente está aqui para tentar te ajudar nesse processo. Muito obrigada. Obrigada. Nada. Obrigado pela colaboração. Nada, não é de que eu que agradeço. Tomás está com a palavra. Professor, eu não vi... Ali na família tem impostos, não sei qual imposto que ele está falando ali, mas eu queria tirar uma dúvida, a questão de realmente imposto no sentido, por exemplo, a declaração de imposto de renda gera um valor anual aí. Onde que ele estaria? Outra, eu tenho, por exemplo, custeios em bancos, né? Você falou de investimento, mas no caso de custeio, o custeio ele entra, por exemplo, geralmente o custeio eles se renovam, né, todo ano, né? Tá. Ele entra, você faz, quando você paga, ele renova, então você desembolsa, mas depois você é reembolsado. Porém, tem os juros ali que você pagou, né, anual. Geralmente também é uma parcela anual, né? Mas eu queria saber onde que também entra esses juros e a parte dos impostos aí. Pode. Nacional, beleza. Então, o Tomás, eu convivi um bom tempo dando aula para cursos de ciências contábeis. Tá? E eu aprendi o seguinte, dizem que o economês é difícil, mas não tem uma linguagem mais difícil nesse mundo que o tal do contabilês. Tá? Então, assim, linguagem de impostos é uma coisa realmente muito, muito, muito complicada. Então, aqui, uma regra assim, geral, ok? É importante que o produtor rural se informe, porque eu não saberia te responder qual alternativa gera um menor valor de pagamento de imposto. Se ele colocar um imposto da propriedade, ok? Ou ele trabalhar como imposto pessoa física, o quanto que essa retirada vai implicar em pessoa física. Essa pergunta realmente seria um contador a pessoa mais adequada a fazer isso. Então, caso haja necessidade, a minha sugestão é que você abra aí mais algumas linhas nessa área de impostos. Você coloque lá, por exemplo, o imposto territorial rural, você coloca imposto de renda e os outros, ok? Ou, se você tiver aí um acompanhamento direto de um contador que ele te indique o valor, você coloca esse valor aí de uma forma mais específica, ok? E uma outra coisa. Oi, Yuri, você quer colaborar? Não, pode finalizar, depois eu tenho uma pergunta também. Joia.
E aí, mais um aspecto muito interessante que você apontou aí, Tomás, e eu vejo que nessa tabela aqui, como foi feita de um trabalho que não contava o financiamento, acabou não vindo, que é exatamente esse valor relativo a parcelas de financiamento. Seja ele o financiamento de custeio, tá? Seja ele o financiamento de longo prazo, ok? Então, eu já anotei aqui também, a gente abre mais uma outra linha aí para incluir o pagamento de despesas de financiamento, tá? Porque o conceito aqui é o que sai do bolso do produtor, ele vai pagar aqui, ok? Então, isso é importante destacar, que e você até anotou isso, você até pontuou isso aí, que é importante para o produtor prestar atenção, não sei se todo mundo percebeu. O financiamento nada mais é do que eu evitar pagar um dinheiro do meu bolso e uso o dinheiro de um terceiro para pagar. Mas em algum momento eu vou pagar isso, ok? Então, nesse controle, se eu faço financiamento de custeio, eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer uma dupla contagem. Porque se eu peguei o dinheiro para pagar, por exemplo, o adubo, e esse dinheiro veio do custeio, e eu registro aqui na tabela o pagamento do adubo, na realidade, eu vou ter que registrar somente aquilo que você apontou, que é o pagamento do juro relativo ao custeio, ok? Então, essa observação muito importante. Eu vou até fazer mais uma anotação aí no material de apoio para destacar isso aí. Isso aí também foi um ponto de muita valia você ter apontado, Tomás. Obrigado mesmo. Professor, na verdade, pedi um favor, se eu puder comentar, quando a gente fala de custos, né, da empresa agrícola, né, vamos botar assim, empresa agrícola, que é a propriedade rural, que nada mais é do que uma indústria a céu aberto. Sim. E muitas das vezes o produtor ele não faz a conta ou não tem isso mapeado sobre a depreciação do seu bem. Então, gostaria que você fizesse um paralelo aí, um comentário. Qual seria uma receita de bolo ou como o produtor conseguiria mensurar a depreciação desse bem. Porque às vezes o produtor faz a aquisição de um maquinário e não se planeja em relação à durabilidade daquele maquinário. Sim. Ou pior, compra determinado maquinário e não faz a conta de quanto que esse maquinário vai trazer de retorno financeiro para ele. Sim. E acaba virando a bola de neve, às vezes pega financiamento, enfim. Acho que é relevante fazer esse comentário e o senhor colocar essa situação sobre a depreciação do bem que o produtor adquire para a sua empresa rural. Certamente. Eu não falei de depreciação até agora, exatamente porque a depreciação ela não é um desembolso do produtor. Então, por isso, nesse momento, ela não foi registrada ainda. E aí, eu vou só dar um spoiler, tá? Do próximo slide. Yuri. Cadê você? Sim. Como garantir recursos para substituição de máquinas e instalações ao final da vida útil, que é exatamente a depreciação. Eu queria só conferir se mais algum dos participantes tem dúvida sobre o que a gente falou até agora, ou se a gente pode seguir em frente. Se ninguém se manifestar, a gente vai em frente. O espaço está aberto, tá? Bate-papo. O Wellington Secundino comentou a respeito da importância, né, da simplificação da planilha. Sim. Muitas vezes tem a questão dos temporários na colheita, né? E às vezes é muita informação em campo do produtor, né? Sim. Então, o Wellington,
o meu objetivo aqui foi simplificar ao máximo, sem perder a precisão. Ok? Então, nesse processo, a gente corre um risco. Se você simplifica demais, você pode perder alguma informação relevante, ou se você coloca informação demais, você acaba se tornando um trabalho muito árido, muito cansativo, e corre o risco do produtor acabar desistindo de continuar o cálculo de custo de produção. Então, nesse sentido, de novo, a questão da colheita é fundamental. Ela representa uma grande parte dos custos. Então, cada produtor deve avaliar dentro da sua realidade a melhor forma de fazer esse registro. E aí vale a máxima. Se eu gasto muito com determinado serviço, mais detalhamento aquele serviço, mais detalhada deve ser o registro daquele serviço. Ok? Então, nessa questão de temporários, de repente, vale a pena fazer uma cadernetinha separada, a cada dia fazer o controle. Aí, o importante é você não confiar na sua cabeça. Ok? Você ter uma forma de registrar isso aí, essa observação sua realmente é muito importante. Bom, se mais ninguém, então, se manifestou, a gente vai falar desse próximo conceito. Professor, só mais uma questão. Naquela planilha que você colocou, ali a gente consegue, atrelado mais ou menos do que o Tomás falou, ligado a custeio, né? Alguns financiamentos. Também é importante aquela questão de mensurar os juros, né? Dessa linha de crédito que ele vai ter acesso. Mesmo que o produtor ele tem alguns benefícios, vamos colocar dessa forma, em relação a custeio, a taxa de juros um pouco menor, mas também a importância dele no seu controle, né, ter o custo exato dos juros. Fundamental. E às vezes ele está achando que está pegando um dinheiro que vai trazer benefício, na verdade ele está entrando em uma dívida que o retorno que ele vai ter com esse gasto não é o que ele está pensando, né? Então, ter muito isso muito bem claro da questão de quanto de juros isso vai custar, qual o valor do montante final que vai ser pago, né? Sim, sim. O Yuri, me permita, então, e peço aos produtores, aos colegas aí, uma situação que eu passei com um amigo, que eu sempre uso isso quando eu falo de juros. Há um tempo atrás, já tem um bom par de anos, eu estava conversando com um amigo não faço isso de forma profissional, mas ajudo, às vezes, colegas, organização de vida financeira, essa coisa toda, não sou coach na área, longe disso, mas entendo um pouquinho. Aí o camarada, não, amigão, vamos trocar uma ideia aqui. Ele falou, cara, e era um amigão meu, estava passando uma situação de aperto financeiro e tal. Ele falou o seguinte, rapaz, eu estou conseguindo fazer uma coisa ótima. Todo mês eu estou conseguindo colocar um dinheiro na poupança. Eu falei, poxa, cara, que legal, parabéns. Aí eu tive a curiosidade, deixa eu olhar um pouco teu esquema de gasto. Aí ele falou, e aí lá no meio um financiamento de uma moto. As parcelas que ele estava pagando de financiamento de uma moto. Aí eu falei o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa. O juro que você recebe na poupança é muito menor do que o juro que você está pagando nesse financiamento dessa moto. Você está perdendo dinheiro nesse negócio. Então, faz o seguinte, ao invés de pegar esse juro e colocar na poupança, esse dinheiro e colocar na poupança, usa esse dinheiro para bater a parcela de financiamento. Tá? Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas em financiamentos de carro, moto, chamado crédito direto ao consumidor, quando você pega uma parcela que vai vencer lá na frente e você traz ela para o presente, você paga um valor bem menor nisso. Então, você paga parcelas fixas,
Mas se você pagar hoje uma parcela que vai vencer vários meses à frente, nesse valor já está embutido a taxa de juros. Tá? E com isso, cara, ele assim, economizou uma grana nesse negócio. Uma grana. Porque aí todo mês ele passou a pagar 2 parcelas, a que vencia aquele mês e a que vencia lá na frente. Ele foi fazendo isso, terminou de pagar a moto dele bem mais rápido. Tá? Então, realmente, eu sempre uso esse exemplo. Eu brinquei com ele, falei o seguinte: olha, eu dou aula de juro composto e tal, entendo, mas esse negócio de juro composto saiu do centro da cabeça do capeta. Porque eu nunca vi um troço para embolar mais a vida do brasileiro. Aí entra cartão de crédito, essa doideira que o povo faz, mas é outra história. Isso é outra história. Mas reforço aí, aprender juro é fundamental. Essa observação que você falou, quanto que eu estou pagando de juro de custeio, quanto que eu estou pagando de juro de financiamento, é fundamental. Maravilha. Muito bem. Então, essa obtenção ou reserva de recursos para substituição de máquinas e instalações é a famosa depreciação. E eu gosto de apresentar a depreciação dessa forma. Tá? O povo da contabilidade costuma brigar muito comigo quando eu falo disso. Tá? Mas eu acho que para o empresário rural, para o produtor rural, ele tem que ter esse conceito de depreciação. É uma reserva que eu vou fazer para que a empresa mantenha sua capacidade produtiva. Isso continua sendo necessário quando bem é financiado. Por quê? Porque o financiamento, eu, na realidade, estou pagando uma despesa que eu deixei de ter lá atrás. Mas o financiamento eu estou pagando uma despesa que eu já tive. A depreciação é uma preparação para uma despesa que eu vou ter daqui a algum tempo. Ok? Então, antes até de falar disso aqui, qual que é a ideia? Eu tenho uma cerca. Essa cerca não é eterna. Por mais que eu faça, que eu tenha cuidado com ela, num determinado momento, ela vai ter que ser substituída. Tá? Ou, no exemplo mais marcante, máquinas. A máquina presta um serviço para mim, mas essa máquina foi projetada para ter uma vida útil. E depois dessa vida útil, é muito comum que eu esteja gastando muito com tentativa de reparo, de conserto, e aquilo não resolve, continua dando problema. Então, eu vou ter que comprar uma máquina nova. Então, aquele conceito que a gente falou do benefício ser dividido é esse mesmo conceito de depreciação. Ok? Só que aí eu acho mais interessante essa abordagem no sentido de que o produtor rural, o empresário rural, ele precisa ter clareza que há um conjunto de máquinas, de equipamentos, de instalações que são fundamentais para que a empresa produza. E para a empresa continuar tendo condição de produzir, para que ela mantenha a sua capacidade produtiva, essas máquinas, esses equipamentos, essas instalações precisarão ser eventualmente trocados. É o mesmo conceito que a gente já falou aí da divisão dos custos de implantação pelo número de colheitas em cultura perene. A planta, ela tem uma vida útil. Em algum momento, o que ela vai estar produzindo não vai valer mais a pena uma planta perene. Então, eu vou ter que reformar, eu vou ter que plantar de novo. Então, se eu tenho o conceito da depreciação, eu já vou estar me preparando para isso. Ok? Bom, e aí existe o conceito do ideal e do possível. Tá? O que é que isso quer dizer, meus amigos? Que, em algumas situações, eu vou ter que tomar decisões e nem sempre eu vou conseguir fazer o que seria o perfeito,
o que seria o ideal. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que a gente vai entender isso de uma forma mais clara. E aí eu utilizei uma máquina, uma situação que o produtor no seu dia a dia aí, ele enfrenta, eu acho que vai ficar claro de entender. Usei valores redondos para ajudar a nossa conta, ok? Então, uma máquina custa para mim R$23 mil nova. Essa máquina, ela tem uma vida útil de 10 anos. Após esses 10 anos, eu vendo essa máquina como sucata por R$3 mil. Pode ser mais, pode ser menos, aqui é para a gente simplificar. Por quê? Aí, quanto que eu preciso para comprar, então, uma máquina nova? Eu preciso dos 23. Só que desses 23 mil, eu já vou ter, no momento em que essa troca for acontecer, em que eu for vender essa máquina, eu vou ter, então, R$3 mil. Então, eu preciso separar R$20 mil para comprar essa máquina nova. E vou fazer isso em quanto tempo? Em 10 anos. Então, o ideal é que eu reserve a cada ano R$2 mil. Se a cada ano eu vou reservar R$2 mil e vou fazer isso ao longo de 10 anos, nesses 10 anos eu vou ter, então, os R$10 mil selecionados, não, reservados para esse pagamento. É importante apontar que o produtor rural, muitas vezes, ele não faz essa conta, mas ele realiza, às vezes, investimentos com esse objetivo. Eu já ouvi muito produtores rurais usando investimento em eucalipto, por exemplo, com esse foco. Ele diz assim, olha, eu não tenho plano para esse eucalipto no presente, mas eu estou aí, essa madeira está em pé, para daqui a alguns anos, se eu precisar de algum recurso, eu vou lá e derrubo. Ok? Já vi produtor fazendo isso também com boi de corte. Não era a atividade principal dele, mas às vezes ele tinha um pasto lá na propriedade e diz, não, esse boi está aí para se houver alguma eventualidade, eu vou utilizar isso, ok? Então, de novo, o fundamental aqui não é o valor nos centavos, no detalhe, mas o entendimento de que, se o produtor quiser manter a sua propriedade produtiva, a capacidade produtiva da sua propriedade, melhor dizendo, o ideal é que ele reserve isso a cada ano, ok? Agora, pode acontecer também que você nunca fez o cálculo da depreciação. Aí, então, você vai para a propriedade e aí você percebe que já tem uma máquina lá que está no meio do seu período de vida útil. Qual que é o ideal? O ideal, meus amigos, é você conseguir levantar o recurso no tempo que resta da vida útil daquela máquina. Então, se ela tinha 10 anos de vida útil, você durante 5 anos não fez reserva para depreciação, o ideal é que você faça essa reserva nos próximos 5 anos. Ah, Flávio, mas aí vai me apertar demais. Então, você vai ter, mas você vai saber que talvez no momento de você trocar o seu trator, de você reformar a sua cerca, de você trocar o seu secador, você vai ter talvez tenha que ter a necessidade de financiamento. Essa visão de depreciação, ela é muito útil para uma boa administração da propriedade, ok? Porque já vi isso acontecer, tá?
aquilo que o Yuri apontou. Você, às vezes, compra um trator acima da sua capacidade, ou acima da sua necessidade, um trator com a capacidade muito acima da sua necessidade. Compra aquela caminhonetona linda, maravilhosa, cheia de coisa, mas não é aquilo que exatamente você está precisando. Compra uma máquina também que é muito além daquilo que você precisa. Constrói um galpão e tem aí uma boa parte desse galpão desocupado porque você não tem você não tem produção para ocupar aquele galpão. De novo, a decisão é do produtor. Eu não estou aqui para julgar a escolha de cada um, mas é preciso entender que se eu invisto em uma máquina, tá, que perde aí, sei lá, 2, 3, 4, às vezes 5, 10 mil reais por ano, eu preciso fazer conta. Eu preciso saber aquilo que eu estou fazendo, ok? Em alguns momentos eu já vi gente falando o seguinte: olha, Flávio, eu não tenho condição de recuperar tudo, porque nesse momento a lucratividade da propriedade não é muita, mas eu vou aumentar um pouquinho mais dessa reserva e aí no próximo financiamento eu vou cuidar para pegar um valor menor, vou ajustar aquilo que eu preciso, ter esse cuidado, ok? E é comum também, para terminar esse assunto de depreciação, tá? Você chega lá na propriedade do sujeito e aí tem aquele trator que foi do avô ou de não sei o quê, e aí hoje o camarada usa o trator para andar com os netos e coisa desse tipo, tem um valor sentimental. Então, nesse tipo de coisa, né, deixa o trator quieto, tá? Não precisa calcular valor de depreciação, aquilo já trabalhou muito, vai ficar lá como para rodar, para passear com os netos ou qualquer coisa desse tipo. Então, tem algumas situações na realidade da propriedade rural que entra o valor sentimental da coisa. Eu não estou aqui para criar confusão com isso, ok? Mas eu preciso entender que eu preciso fazer reserva. A minha cultura não é eterna, ok? As minhas máquinas não são eternas e as minhas instalações não são eternas. E é preciso também diferenciar o gasto com manutenção, ok? Da reserva de depreciação. E é simples isso. Tudo aquilo que eu gasto para que a minha máquina continue trabalhando é gasto de manutenção, ok? Se a máquina está sendo usada, eu vou precisar trocar peça, eu vou precisar trocar correia, eu vou precisar, às vezes, dar uma lubrificação, eu vou precisar trocar uma tela, alguma coisa desse tipo. São aqueles gastos de manutenção para que ela continue com a sua capacidade. Mas mesmo com os gastos de manutenção, vai chegar um momento que eu vou ter que trocar um trator, que eu vou ter que trocar um secador, que eu vou ter que construir um novo galpão. Então, o conceito é de fazer essa reserva ao longo da vida útil, ok? Esse, então, é o conceito de depreciação. Ficou claro, Yuri, que você apontou, atendeu aí a tua expectativa daquilo que a gente precisava falar? Com certeza, professor, com certeza. Maravilha, maravilha, então. Muito bem. Então, caminhando aí para as nossas considerações finais, qual seria, então, um passo a passo para o produtor? Primeiro, estabelecer uma rotina de registro. Tá? Como que eu vou anotar? Eu vou usar um caderno? Eu vou usar uma planilha? Eu vou fazer essas anotações? Eu vou passar para alguém fazer? Como que eu vou fazer? Estabeleça essa rotina, ok? Depois, defina a regra de rateio, caso seja necessário, e mantenha essa regra. Se você tem somente uma cultura, tudo bem, mas se você tem mais de uma, você vai precisar
investir um tempo aí para definir como esse rateio vai acontecer. Depois, calcule os custos monetários, os nossos custos operacionais aqui, tudo que sai do seu bolso. Em seguida, calcule o rateio do custo de implantação, ok? Principalmente aí se você não está fazendo, se você não fez financiamento, isso se torna ainda mais importante. Com financiamento também, mas não tendo financiamento, ou seja, você teve essa despesa lá no passado, é importante que esse rateio de custo de implantação seja registrado. Me apontou uma coisa aqui, deixa eu só observar. Tá joia. Estamos caminhando para o final aqui, Wellington. Segura aí só mais um pouquinho que a gente vai falar um conceito importante também. Depois disso, registrar os bens da propriedade que valem a pena ser repostos. Aquilo que eu falei, você tem uma máquina lá, você vai dizer, não, isso aqui não vale a pena, porque não está no uso no meu dia a dia. Mas se é máquina fundamental para manter a capacidade produtiva da propriedade, aí registra, faz aquela conta toda, valor inicial, valor final, e calcula a depreciação. E depois você vai fazer o rateio da depreciação entre as suas culturas, ok? A partir daí, então, é fundamental que você tenha sempre 3 números. Esses 3 números você deve sabê-los de cor e salteado. O primeiro deles, quanto que foi gasto neste ciclo de produção. Ou seja, o que eu comecei a gastar no final, acabou a colheita anterior, comecei a gastar até o momento em que eu terminei a colheita de hoje. Quanto saiu do meu bolso? Que é o custo operacional, o custo monetário. A esse valor, você vai saber quanto que eu preciso guardar para substituir a minha lavoura, que nós estamos falando aqui de cultura perene. Se fosse uma cultura anual, não tem sentido isso. E, por fim, qual a reserva necessária para manter a capacidade produtiva da minha propriedade, que é exatamente a minha depreciação. Ok? Agora, tem 2 custos. Quando a máquina antiga, depois que acaba a vida útil considerada na depreciação, não precisa mais considerar no cálculo de depreciação. Então, Wesley, isso, se eu tenho, ou se eu já tive, ao longo da vida útil dela, já fiz essa reserva, aí tudo bem, ok? Aí está tranquilo, porque esse conceito de vida útil, ele tem que ser usado para me gerar um número, ok? Agora, existem situações que já acabou a vida útil tabelada, digamos assim, daquela máquina, o produtor está sem condição de trocar e ele vai usando aquela máquina durante mais algum tempo. Então, nesse caso, seria muito importante ele fazer a reserva. O que eu quero destacar aqui é que a depreciação ela não é um fim em si mesmo, ok? Nem simplesmente um número para o produtor. Eu sei qual que é a minha depreciação. Mas que ele entenda que ele precisa ter uma reserva para manter a capacidade produtiva da sua propriedade. O como ele vai fazer isso pode ter um detalhe ou outro. Tá joia? Espero que tenha ficado claro. Se não tiver, pode perguntar novamente. Tem mais 2 custos, que depois que eu calculei custo operacional e custo de depreciação, que eu devo calcular. Agora, são custos ligados ao conceito de custo de oportunidade. Eu não vou me aprofundar neles aqui, mas eu preciso citá-los para que vocês saibam que existam e qual que é o objetivo. O que é o custo de oportunidade? Ele é um custo que vai me permitir saber se os recursos estão sendo bem empregados. A ideia é a seguinte,
quanto que renderia numa aplicação bancária segura tudo que eu estou investindo nessa propriedade? A ideia, basicamente, é essa. Agora, ele é útil? É. Agora, dentro daquilo que eu falei no início da questão de simplificação de processo, eu só devo dedicar tempo para esse cálculo se eu já tiver calculado os custos monetários e a depreciação, ok? Fora isso, eu não recomendo. Faz primeiro o monetário, a depreciação, para depois pensar em custo de oportunidade. Ou numa situação extrema, isso já aconteceu. O sujeito, uma situação, assim, por exemplo, que aconteceu de herança, o camarada recebeu uma propriedade ali como herança. E ele precisa ter uma ideia de quanto que essa propriedade deveria estar gerando. Então, ele utiliza esse conceito de custo de oportunidade, que é basicamente o seguinte, tá? Que é o juro sobre o capital empatado. Ou seja, quanto que o produtor obteria se ele tivesse vendido toda a sua propriedade e colocado os recursos do banco. Ok? Quero viver de renda. Quanto que eu obteria? Então, você faz essa conta para comparar com quanto a sua propriedade está rendendo. Eu falei com vocês, não vou me aprofundar, tem alguns detalhes aqui que tem que se tomar muito cuidado e volto a repetir, eu só recomendo o produtor cuidar disso aqui se ele já tiver os custos operacionais e a depreciação bem calculados. Se for a realidade de alguém, depois precisar de um auxílio específico de custo de oportunidade, juros sobre capital empatado, a gente pode aí conversar. E o juros sobre capital circulante, ou seja, quanto que o produtor teria se ele colocasse no banco os valores que ele investiu na condução da cultura naquele período. É aquela mesma ideia. A cultura me rendeu tanto. Se eu tivesse colocado isso no banco, quanto que eu teria recebido? Para fazer uma comparação se a minha atividade ela está sendo rentável. Ok? Para a gente finalizar, custo de produção é ferramenta para auxiliar você, empresário rural, para tomar as melhores decisões. Todas as vezes que você fizer ajustes no seu processo, você precisa considerar isso para comparar o seu custo de produção com outros produtores. Então, a ideia aqui é que as planilhas que a gente vai disponibilizar, vocês possam estar, seria a sequência aí do pós-curso, que a gente possa ter um banco de dados em que a gente possa ter alguma informação que permita fazer alguma inferência sobre o custo médio dos produtores e que se possa fazer comparações entre si. E, no final, existem culturas que têm variação de safra, ok? O exemplo mais típico é o café arábica. Então, normalmente, você tem uma safra muito boa seguida de um ano muito, não muito ruim, mas com alguma queda. É raro você ter aquela produção constante do café ao longo de todo o período. Se isso acontece com a cultura onde você trabalha, você precisa ter esse cuidado. Mas, de novo, primeiro faz tudo o que ficou para trás, faz todo o processo para, então, você poder ter essa consideração adicional aí de variação de produção. Ok? E, então, meus amigos, um pouquinho depois das 8, a gente está aí desde às 6h30 no prego, né, Yuri? E aí eu quero realmente dar o meu muito obrigado a todo mundo que participou, a oportunidade que eu falei. É muito gostoso falar daquilo que você gosta e sentir que você está, de alguma forma, colaborando com o motor da economia brasileira, que são os produtores rurais. Eu vou convidar o Augusto. Peraí, acho que o Wesley está querendo falar. Só um minutinho.
Wesley. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu nem ia comentar não, mas eu acho que eu cliquei aqui, apareceu minha foto aí, né? Mas é muito legal essa questão de custo, né? Porque é igual essa questão da atratividade que você falou por último, né, Flávio? O custo de atratividade é legal você ver por atividade. E para você ter isso, você precisa ter o controle muito efetivo do seu custo, né, total, do que está acontecendo na propriedade. Então, é legal que os produtores eles façam um inventário, né? Por exemplo, agora quem está assistindo a reunião, quem não fez ainda e tem interesse, é fazer o inventário dos maquinários, de todas as atividades que ele tem, né? E depois ratear isso para ver também qual atividade está dando mais custo, porque hoje o que eu falo muito, foi até o que você tocou também no assunto aí, é o custo fixo. Hoje eu vejo muita atividade, muita propriedade com custo fixo elevado. Uhum. Então, isso para as pequenas propriedades mesmo assim, às vezes, como a gente está falando de trator, o cara vai comprar um trator novo, mas se ele calcular, compensa ele alugar. Sim, sim. Sempre quando precisa. Exatamente, exatamente. Essa comparação aí entre compra e aluguel é uma atividade realmente muito interessante. Mas para você fazer essa conta, você precisa exatamente ter o seu inventário bem feito na sua propriedade. Essa atividade, essa etapa é fundamental. Eu queria fazer algumas considerações antes de estender a palavra para o Augusto, só voltando a respeito da nossa temática, e é bom a gente deixar isso bem claro, que o custo de produção ele não é somente planilha, né? A planilha é uma ferramenta que vai possibilitar um melhor controle do seu custo de produção. O produtor como um todo, ele tem que enxergar a sua propriedade como realmente uma empresa geradora de renda. Então, quando a gente fala de custo de produção, é uma temática muito mais ampla, porque é realmente trazer a propriedade rural de uma visão diferente, de uma visão de negócio produtivo, de uma fonte de riqueza, de desenvolvimento de renda para o ambiente do campo. E o controle de custo é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A gente tem que começar a enxergar a nossa propriedade rural como uma instituição, como uma empresa, como uma indústria a céu aberto, que é o que é a propriedade rural, né? E o controle de custo ele é visualizar, o produtor enxergar a sua propriedade mais a fundo, saber para onde está indo os investimentos, o que está sendo feito, né? Então, é algo muito maior do que apenas uma mera planilha. Planilha apenas é uma ferramenta. Quando a gente fala de controle de custo, é o produtor enxergar mais a fundo o seu negócio. Augusto? Boa noite, Flávio. Boa noite, amigão. Quanto tempo? Boa noite, pessoal. Cooperados e cooperadas. Saudações cooperativistas. Bom, final desse treinamento, o que eu quero compartilhar é um eterno agradecimento aí ao Flávio por trazer aí o seu tempo, o seu conhecimento para dividir conosco e um desafio para a nossa cooperativa para fazer ainda este ano um novo treinamento, foi muito bom, e criar assim uma expectativa de que se a gente começar a pensar de uma forma econômica e você trabalhar a tua propriedade com uma visão de negócio, e você tem só 5 pés de mexerica, mas quando ela produz, você distribui para os outros de graça, e se você perceber, se você pegar na safra de mexerica, pegar todas aquelas mexericas e vender ali na esquina ou no bairro onde é que você mora, e juntar R$1.000, esse R$1.000 tu botar num bezerro, e no ano que vem você botar mais um, e no ano que vem você botar mais um, em 5 anos você tem 5 bezerros, olha quanto dinheiro você tem. Enfim, trabalhar a propriedade como um negócio é entender que tudo tem custo, né? E parabenizar o Flávio também pela didática, foi espetacular. A gente não precisa entender aí os fundamentos lá do custo de produção, mas nós precisamos saber simplesmente se eu estou ganhando ou estou perdendo
para tomar uma decisão correta na hora de vender. Então, nós tivemos aí treinamento de mercado internacional e eu falei, pessoal, para você saber bem do mercado internacional, vamos ter o custo de produção na ponta do lápis. Porque se você não tem o custo de produção na ponta do lápis, você realmente vai estar refém do dólar e do mercado internacional. Você vai estar refém da sorte. Agora, se você tem o custo de produção na ponta da mão, você define, eu quero vender com 20% de margem, com 15% de margem, e por aí vai. E um produto que a gente trabalha, que é pimenta e café, que são produtos estocáveis, não são produtos perecíveis, você tem que vender a hora que colhe, nossa, estão com a faca e o queijo na mão. Um outro detalhe que eu queria colocar, e só para finalizar, é que nós precisamos cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos. A busca pelo conhecimento e pelo aprendizado para trabalhar as nossas fazendas é muito importante. Nós temos um legado de alimentar a população. Se esse motor Brasil para, 30% da humanidade falece de fome. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Pensem além da caixinha do dinheiro. Você tem uma missão aqui nesse globo terrestre de alimentar. Então é muito gratificante produzir e ver que teu produto está chegando na mesa de pessoas e saciando a fome. Porque não há algo tão terrível quanto a fome. Quando tu vê uma criança passando fome ou um mendigo passando fome, é realmente muito triste. Eu só tenho a agradecer, Flávio, só tenho a agradecer a todos os cooperados, todas as cooperadas, a minha diretoria, ao Yuri, parabéns. Estamos juntos e estou à disposição também para qualquer outra discussão. Fiquem à vontade, fiquem com Deus. Joia, obrigado, Augusto. Maravilha. Pessoal, queria desejar saudações cooperativistas a todos. Uma ótima noite. Obrigado, Flávio, pela participação. E é isso. Vamos deixar esse vídeo gravado e futuramente vamos publicar na rede. Um abraço a todos. Maravilha. Uma excelente noite. Boa noite. Saudações cooperativistas a todos.